Olá, bando de curiosos que visitam o canto da Raposa. Estou aqui com mais um vídeo. Dessa vez, trazendo mais uma teoria. Para eu explicar a base dessa teoria e colocar como seria a minha visão. Que no caso, que é a teoria do... como é o nome? Do barco de Teseu. Eu tenho que tomar muito cuidado para não falar outra palavra. Mas bom, essa teoria consiste basicamente na visão de que Teseu possui um barco que fica ancorado ou fica navegando pelo mar e que toda noite uma tábua ou uma peça acaba se desgastando e saindo. E toda manhã Teseu vai lá e coloca uma nova no lugar. E faz isso durante tanto e tanto tempo que simplesmente não possui mais nenhuma peça do barco original. A pergunta em cima dessa teoria é simples. Depois que a última peça foi trocada, o navio ainda é o mesmo? Muitas vezes esse questionamento acaba sendo usado quando se fala principalmente de teletransporte ou outros pontos, como por exemplo a ideia de colocar consciência em uma máquina, por exemplo, ou de você ficar trocando partes humanas, sabe? Ou partes robóticas, ou até mesmo através de transplantes e blá blá blá. Porque se você parar a pensar, até possui uma certa lógica. Se você reconstruir todo o barco de Teseu com as peças originais, você acaba tendo dois barcos. A pergunta é, qual dos dois barcos é o barco de Teseu? Isso parece um pouco complicado, né? Principalmente parando para pensar das formas mais complexas da coisa. Normalmente acaba sendo relacionado a teletransporte por conta justamente que as únicas visões que se tem do teletransporte é de que você, em teoria, teria que ser completamente destruído e reestruturado em outro lugar. Assim sendo essa viagem praticamente instantânea. E muita gente perguntando que será que essa viagem na verdade não te matou e criou uma cópia sua? Porque afinal, na própria hipótese de uma cópia perfeita, se trata em basicamente destruir o original. E aí as perguntas acabam sendo: você simplesmente morreu? É uma nova pessoa com seu passado, com as suas memórias que aparecem em outro lugar? Ainda é você? E aí acaba levantando outros questionamentos até, como por exemplo, o que é você? Esse acaba até sendo um dos motivos do porquê que eu sou completamente contra a ideia de teletransporte. Prefiro muito mais a abertura de portais. Você abre um portal e acaba indo de A até B em 3 segundos. Simples assim. Não precisa me desmaterializar. Só abre um portal que eu passo. Pronto. Simples assim. Mas enfim. Isso acaba sendo um tema bem filosófico. Porque acaba entrando muito naquele ponto do o que sou eu. Na minha opinião, na minha visão um pouco mais simplista com relação a isso, eu diria que simplesmente o barco de Teseu acaba sendo aonde o próprio Teseu está. Ou seja, se aquilo, se aquilo que aparecesse depois de ser rematerializado ainda possuísse a sua consciência, então sim, seria você. Porque é ali onde você está, é ali onde o Teseu está. Porque para pensar, quem é que dá o nome para o barco? É o próprio Teseu. Então, o Teseu só pode estar em um dos barcos. O Teseu só pode estar em um dos barcos dessa brincadeira. O barco em que o Teseu está é o barco de Teseu. Porque se o próprio Teseu não existisse, seriam barcos vazios. Assim como nessa ideia de que se não existisse consciência, seriam só dois corpos vazios, sem nada. E de novo, essa ideia acaba entrando em outro problema do que seria eu, né? Do caso do que seria
a consciência, como realmente afirmar que a consciência estaria no ser que foi rematerializado, ou como garantir que a consciência não foi simplesmente destruída, ou como garantir que não é uma nova consciência se passando pela antiga sem nem saber. E isso acaba ficando muito mais problemático quando se para pensar em possíveis acidentes que podem acontecer. Como, por exemplo, imagina se em vez de destruir a máquina simplesmente falhar e só criar uma cópia sua no outro ponto. E que para você simplesmente nada aconteceu. A máquina simplesmente falhou e não te teleportou. Mas para sua cópia, tudo funcionou. Eu tenho que tirar um som, enfim. Para sua cópia, tudo funcionou muito bem e você se teleportou. O que acontece? Qual dos dois realmente é você? Porque não dá para existir dois de você. Né? Ainda mais porque depois dessa experiência, querendo ou não, vocês dois seriam seres completamente diferentes nessa altura. Ai. Mas enfim, isso acaba entrando em uma parada muito filosófica que simplesmente vai fugir completamente do assunto do vídeo. E eu, pelo menos, já coloquei meus 2 centavos de comentários com relação à explicação e possível solução, né, do caso do navio de Teseu. E que só poderia realmente existir uma consciência nesse sentido, e que o local em que essa consciência. Dificuldade. Ficar acordado, tem que tomar café. E que o local onde essa consciência estiver é o, é o navio de Teseu. Então, se essa consciência permanecer nas peças antigas, não, o navio atual não é mais o navio de Teseu. Se a consciência permanecer igual, agora no caso no novo navio, o novo navio é o navio de Teseu. Porque, querendo ou não, uma coisa até para você pensar, que tecnicamente falando, isso, essa brincadeira do navio está acontecendo com você nesse exato momento. Sim, células do seu corpo estão morrendo, estão sendo substituídas por novas. Isso acontece com praticamente todas as células do seu corpo, com raras exceções. Ou seja, dá para se falar que você de 10 anos atrás não possui nada igual a você de agora. Eu nem estou falando com relação à personalidade ou aparência. Estou falando com relação a estado celular. Possui muitas poucas, para não falar nenhuma, célula de você quando era criança para você agora. No caso, se você for adulto, né? Se você for criança, leva. Se você for criança, no caso, leva esse conceito para quando você era bebê, entendeu? E se você é bebê, você não está entendendo nada do que eu estou falando, então não adianta explicar. Simples assim. Então agora eu te pergunto: você, como navio de Teseu, pode dar a resposta? Você, agora que sabe que todas as suas peças já foram trocadas, já foram substituídas, sem você nem ao menos perceber, agora que você sabe disso, me diz, você ainda é o navio de Teseu? Ou o navio de Teseu simplesmente se perdeu no meio das trocas? Bom, é isso. E eu fui.